Os 100 acontecimentos mais importantes do cristianismo. Coisa boa a gente vê nesse livro. Eu amo a história da igreja porque eu amo a história de Deus. A história da igreja é a história de Deus. E a igreja, ela não se resume apenas aos discípulos, aqueles que passaram a seguir Jesus. Mas a igreja, ela existe desde Adão. A igreja, ela é atemporal. Porque desde Adão o Senhor tem lutado para resgatar o seu povo. E aqueles que já criam no Messias que viria, eles são inclusos, eles são incluídos dentro da história da igreja. E quando a gente vai para, por exemplo, Hebreus capítulo 11, que fala dos heróis da fé, e você vai vendo os detalhes que a Bíblia vai falando desse povo que deu a vida pelo Evangelho, deu a vida por Deus pela fé. As esposas receberam as armaduras de seus maridos porque eles não abriram mão da fé em Deus e, portanto, morreram por causa da fé. Isso não foi apenas no tempo do Velho Testamento, mas, sobretudo, no Novo Testamento. A igreja, parte da igreja, dos discípulos, sempre foram desafiados a provar a fé em Jesus, a despeito da perda da própria vida, né? Mas o que me chama a atenção em Hebreus capítulo 11, no final, é que esse povo que deu prova de fé, esse povo que provou para o mundo que amavam a Deus acima dos desafios, acima das ameaças, do risco de vida. De maneira que a Bíblia diz que foram homens dos quais o mundo não era digno. E aí você olha para isso e vê no final do capítulo 11 dizendo que todos estes que viveram pela fé não alcançaram a promessa, provendo Deus algo melhor a respeito deles e de nós, para que sem nós eles não fossem aperfeiçoados. E você entende essa palavra assumindo a responsabilidade, entendendo que sem nós, aqueles que compunham a história da igreja e compõem o corpo de Cristo, sem nós eles não são aperfeiçoados. Significa dizer que nós, com a nossa conduta de fé, prática de fé, aperfeiçoamos aqueles que no passado deram a própria vida em honra ao seu Deus. Isso deve arder na nossa consciência. Por quê? Porque as nossas obras, a nossa vida com Deus hoje, precisa fazer jus à história da igreja. Nossa vida com Deus precisa estar alinhada com aquilo que viveram no passado. Então nós não podemos admitir, não podemos nos conformar em viver um evangelho medíocre, fora do padrão, um evangelho condicionado a apenas bênçãos, um evangelho atualizado, moderno, com satisfação intelectual, satisfação do ambiente, porém sem piedade, sem eficácia. Não podemos. Precisamos de um avivamento que venha despertar a igreja, que venha sacudir a igreja, que venha nos sacudir e nos levar de volta às veredas antigas, porque temos uma grande responsabilidade que é de aperfeiçoar a história da igreja, do povo de Deus, com a nossa conduta hoje. Isso não é salvação por obras. Isto é fazer jus à salvação que tem. Porque se nessa oportunidade, vivendo o tempo da graça, usamos essa liberdade para viver uma vida leviana, não estamos fazendo nada. A lamparina apaga quando o azeite seca. E para manter azeite na lamparina, a azeitona precisa ser imprensada. Sem sacrifício não há glória, certo? Então, onde não há sacrifício, não há morte, não há frutificação. Jesus disse que nós devemos ser como ele, que como um grão de trigo caindo na terra, morreu para dar fruto. E a nossa morte não é mais física, não é ir para a cruz, não é se suicidar. A nossa morte é a morte diária para o ego, para a natureza terrena. Crucificar diariamente a natureza terrena que tenta sempre nos levar para o pecado.
e manter uma vida piedosa em obediência à palavra de Deus, em paixão por Jesus, para que possamos viver a realidade de, estando com os nossos pés na terra, nosso coração e nossa mente esteja no céu, porque assim é o que a palavra diz, já estamos assentados nos lugares celestiais. Isso acontece quando você cumpre isso. Paulo disse, se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que são de cima, esperai nele. Estamos viajando, estamos andando, estamos seguindo para o alvo, não chegamos lá ainda, temos um longo caminho a percorrer, mas enquanto há lenha para queimar, haverá fogo disponível. Então vamos aperfeiçoar a história da igreja, rendendo nossa vida e nos adequando ao que Deus nos chama a viver. Aleluia!